1 Coríntios, capítulo 13. Achou? Se você não conhece esse texto, deixa marcado na sua Bíblia para sempre, porque o capítulo 13 é a coluna do amor. Paulo, quando foi inspirado por Deus a escrever 1 Coríntios 13, ele fez uma descrição do que representa o amor. Eu quero ler o texto e depois compartilhar com você o que Deus tem para nós essa noite. Vamos lá? Eu vou ler o capítulo todo, tá? Capítulo 13, são 13 versículos. Diz assim: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como o sino que ressoa ou como o símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, e se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente, é bondoso. O amor não é ciumento, não é presunçoso, não é orgulhoso nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Versículo 8: um dia profecia, línguas, conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, ou um menino, dependendo da tradução, falava e pensava e raciocinava como um menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas na verdade permanecerão: a fé, a esperança e o amor, e a maior delas, leia comigo, é o amor. Olhe para mim. O cara que escreveu esse texto, ele tinha uma vida diferente de uma característica que nós temos para pensar o que é amor, porque alguns de nós personificam o amor em coisas que a gente vive. Por exemplo, nós declaramos que nossos filhos são o amor da nossa vida, e isso não está errado, porque quando a gente diz assim, você vai entender o que é amor quando você tiver um filho. Isso não é um engano, é uma verdade. As pessoas personificam o amor quando conhecem alguém ao quem ela se apaixona e casa. Na verdade se apaixona, porque depois que casa não explicam para ela que tudo muda, né? Você nunca entendeu por que os filmes de contos de fada terminam na hora do casamento? Eles não mostram depois. Todo conto de fada a princesa casa com o príncipe e acaba o filme. Não mostra os dois dentro de casa. Nós personificamos o amor no relacionamento. Nós personificamos o amor quando falamos da mãe. Pastor, o meu maior amor é minha mãe, é o meu pai, é os meus filhos, é meu marido, é minha esposa. Mas esse homem aqui, esse apóstolo, Paulo, ele não era casado, ele não tinha filhos. Na verdade, o conselho que ele dá no livro de 1 Coríntios, se não estou enganado, é isso mesmo, 1 Coríntios capítulo 7, ele diz assim: se você é solteiro e puder não casar, pelo amor de Deus, não casa. Como quem diz, não faz besteira. Mas se você não consegue se segurar, então casa, não tem problema. É melhor que você case do que peque, mas se não, faz igual eu, não case e seja feliz para sempre. O cara que escreveu esse texto, ele não era casado, ele não tinha filhos, e ele escreveu o capítulo que personifica o amor. Ele começa dizendo assim: ainda que eu fale a língua dos homens, todas as línguas, mesmo que eu conheça vários idiomas, e mesmo que eu fale língua dos anjos, que é um dom do Espírito, ele diz: se eu não tiver amor, eu nada seria. E ele ainda diz: ainda que eu
ainda que eu tivesse o dom de profecia, e ainda que eu interpretasse através deste dom, e ainda que eu tivesse o dom do conhecimento e da ciência, e não tivesse amor, ele diz, nada me adiantaria. Aí ele vai além, ele diz, ainda que eu me entregasse para ser morto. Olha que interessante, porque tem gente que pensa assim, eu me mato pela minha família, eu me mato, e ele diz, ainda que eu me entregasse para ser morto, e não tivesse amor, nada disso me adiantaria. E aí depois ele traz um estatuto do amor, a partir do versículo 4. Para quem quer entender o que é o amor segundo a palavra, a partir do versículo 4, ele descreve então as características do amor de Deus, ou de quem tem o amor. E aí na minha tradução, que é a versão transformadora, diz assim o versículo 4, o amor é paciente, é bondoso, o amor não é ciumento, não é presunçoso, não é orgulhoso, não é grosseiro, não exige coisas... não exige que as coisas sejam a sua maneira, não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Isso é amor. E depois, olha para mim agora que eu vou só comentar, Paulo diz assim, ele está falando de amor, ele diz, quando eu era menino, pensamento de menino, eu andava como menino e pensava como menino, mas depois que eu cresci, eu comecei a pensar como pessoa adulta, e eu não ando mais como um menino. Então ele está falando do sentimento do amor, porque antes ele está dizendo, eu achava que conhecia o amor, mas depois que eu amadureci, que eu cresci, que eu conheci Deus, eu entendi que aquilo não era amor. Eu aprendi realmente o que é o amor, e agora eu entendo como um homem, como um adulto o que é o amor. E aí no final de tudo, ele diz assim, hoje, você não entende o que é o amor, porque você enxerga as coisas só pela metade, incompleto. Mas quando Deus vier, quando o Espírito descer sobre a sua vida, aí você vai entender de forma completa, aí você entende por inteiro. E ele termina dizendo assim, para você entender de uma vez por todas, existem três coisas que são poderosas: a fé, a esperança e o amor. Mas entre fé, esperança e amor, a maior de todas elas é o amor. Eu quero compartilhar com vocês um entendimento sobre esse assunto, que Deus colocou no meu coração, sobre o que realmente é amor, para que hoje você, na hora de orar, na hora de voltar para casa, na hora de refletir sobre o que você está vivendo, você possa fazer uma análise, quem sabe fazer algumas alterações naquilo que você pensa, acha, vive e acredita sobre amor. E entenda que o amor de Deus é muito mais profundo do que aquilo que nós já vivemos até agora. Primeira coisa que eu quero que você entenda: amar é fazer mesmo que não sinta vontade. Isso é amor. Quando você ama, você faz o que tem que fazer, mesmo que você não queira. Dias atrás ainda eu brinquei um pouquinho, porque eu estava preparando esse texto. Lembra que eu falei? Não é todo dia que você acorda dizendo, eu estou com tanta vontade hoje de limpar minha casa, fazer almoço para minha família, olha, eu estou com tanta vontade. Não é todo dia que você acorda e diz, nossa, hoje eu olhei para o meu marido, para a minha esposa e disse, que coisa mais linda. Tem dia que você olha e diz, que besteira que eu fiz da minha vida. Tem dias que você tem que fazer por quem você ama, mesmo que você não queira. Lembra do que eu falei da receita de almoço quando você não quer fazer? Do arroz com ódio? Nunca fez arroz com ódio? Nunca preparou uma carne com raiva? É bom carne com raiva que você bate nela, né? Nunca preparou? Você nunca teve que acompanhar alguém que você ama sem estar com vontade de fazer algo que ele queira? Por quê? Porque você não faz quando você ama, porque você está bem. Você não faz porque você gosta, você faz porque você ama. Amor é fazer mesmo que você não queira. Você acha que todo culto eu estou aqui em cima, feliz da vida de estar pregando. Tem dia que eu queria estar em casa, no meu sofá, curtindo a minha fossa. Tem dia que eu queria estar em casa, longe de todo mundo. Porque tem dia que você não quer cumprimentar as pessoas, você não quer falar, você não está bem, é um dia ruim na sua vida. Mas quando você ama o que você faz, porque amor é assim, amor não está condicionado a um sentimento, amor está condicionado a uma responsabilidade. Então se eu estou bem, eu prego. Se eu não estou bem, eu também prego. Se eu estou triste, eu prego. Se eu estou feliz, eu prego. Porque eu amo esse ministério e eu amo a sua vida. Isso é amor.
E tem gente que não entendeu ainda o que é amar, porque pensa que amar é gostar de fazer alguma coisa. Não, isso é pensar como um menino. Isso é pensar e andar como um menino. Amar é você fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não queira fazer. É o que Paulo disse nesse texto. Segundo ponto, o que vai te fazer ficar de pé é o que você ama. Aprenda isso. Porque tem pessoas que pensam que o que vai fazer você ficar de pé é o que você tem. Não, é o que você ama. Não é o que você tem, é o que você ama. Porque tem coisas que você acha que tem, mas não está no seu controle. Agora, o que você ama vai te fazer ficar de pé. Paulo ele faz uma comparação com os dons espirituais. E ele diz assim: você pode profetizar, você pode curar, você pode falar em línguas, você pode ter discernimento de espírito. Tudo isso não é nada se você não tiver amor na sua vida. Então o que vai te fazer ficar de pé é o que você ama. Porque quando você ama, você não coloca condição. Você vai ter que dar um jeito. Você vai ter que assumir aquela responsabilidade. O que te faz ficar de pé não é porque o outro está te agradando, é porque você o ama. Então você tem que fazer. O que faz você vir para a igreja não é porque hoje era um dia bom, era um dia ruim, é porque você ama Deus. Então quando você ama Deus, você tem que vir. Hoje de manhã, a irmã Eleidiana veio na igreja pela manhã, ela sempre vem à noite, vem de manhã, ela chegou na porta da igreja e disse: irmã, vamos cantar comigo? Ela, vamos. Aí ela veio, a gente fez o louvor, e eu preguei essa palavra. No final ela veio dizer: pastor, eu cheguei na igreja hoje, e eu estava chegando e assim orando, dizendo: tomara que o pastor não me chame para cantar. Eu já vim de manhã para não ser chamado. Eu chego na porta, o senhor diz: vamos cantar? Eu fui, sem vontade, mas eu fui. E depois eu entendi por que eu fui. Por que valeu a pena ter subido no altar. E a gente precisa entender isso, que amar é nem sempre você estar no seu melhor dia. As pessoas vão perguntar: você está bem? Não, não estou. Então por que você está fazendo? Porque eu tenho uma responsabilidade com o amor que eu tenho dentro de mim. Isso é amar. E a gente precisa entender esse princípio, que o que vai nos fazer ficar de pé não é o que nós temos, é o que nós amamos. Porque você pode ter algo que você não ama. Você pode ter um casamento que não ama, uma casa que não ama, um trabalho que não ama, uma igreja que não ama. Então você não vai ficar de pé. Agora, se você amar essa igreja, amar a sua casa, amar o seu casamento, amar a sua mãe, amar o seu trabalho, vai acontecer de tudo. O céu vai cair, tempestades virão, vai ser difícil, mas você não vai parar, porque você ama. E a Bíblia diz que o amor nunca falha. A Bíblia diz que a fé falha. A Bíblia diz que a esperança falha, mas o amor nunca falha. Dos três, a fé, a esperança e o amor, o mais poderoso é o amor. Outra coisa que eu aprendo com esse texto: uma pessoa cheia do amor de Deus, ela não precisa de aprovação dos seus dons, da sua capacidade. Porque Paulo fala de alguns dons. Ele fala da profecia, ele fala do falar em línguas, ele fala do discernimento de espírito, e ele diz que você pode ter tudo isso, mas se não tiver amor, nada disso adiantaria. E é por isso que tem muita gente que tem dons, irmãos, mas o dom dela é extraordinário, mas ela não evolui, ninguém acredita nela, ninguém quer ouvir ela. Por quê? Porque não tem amor. Ela não tem amor. E quando você tem amor, você tem respeito. Quando você tem amor, você sabe se colocar no seu lugar. Quando você tem amor, você sabe o limite que você não pode ultrapassar. Porque o meu dom pode ser usado para me engrandecer, e o meu dom pode ser usado para ferir pessoas. O meu dom pode ser usado para obrigar alguém a me respeitar. Me respeita porque eu sou pastor. Quando alguém chegar para você e dizer assim: Deus falou para mim isso sobre você. Não, mas eu não acredito. Mas eu sou profeta, me respeita. Agora que eu não respeito você. Porque eu não tenho que respeitar você porque você tem um dom. Eu tenho que respeitar você se ouvir Deus na sua vida. Graças a Deus estamos vivendo esse tempo. Parar de pensar como menino, porque chega alguém, se apresenta para a pessoa e diz: eu sou um pastor. E tem gente que naquela hora liga algo dentro dela, porque alguém diz que é pastor, e ela aceita tudo que a pessoa diz. Eu acho incrível isso. Chega alguém e diz: não, porque eu tenho o dom de profecia, eu tenho o dom de cura. A pessoa toca em você e você aceita. Toda oração é bem-vinda, né, pastor? Não, toda oração não é bem-vinda. Aprenda isso de uma vez por todas. Quando eu era menino, eu andava como menino, pensava como menino, mas agora eu cresci. Ei, peraí, você quer orar por mim por quê? Você sabe que nós vivemos um tempo que eu sempre esperei, que hoje você não tem que aceitar que alguém é pastor.
Você tem que reconhecer alguém como pastor. E como que eu reconheço um pastor? Quando você vê a graça de Deus nele. Como que você reconhece um profeta? Quando você vê a graça de Deus nele. Como que você reconhece alguém que tem o discernimento de espírito? Quando você vê a graça de Deus dele. Por quê? Porque maior que todos os dons é o amor. Por isso que tem muita gente que tem o dom e não tem o respeito. E ela pega esse dom e começa a usar em benefício próprio. E aí você não dá crédito para ela. Porque ela não se deixou conduzir pelo amor de Deus. Ela se leva apenas pelo dom que ela recebeu. Outra coisa que eu aprendo com esse texto. Paulo ele não estava anulando os dons, já que eu estou falando sobre isso. Ele estava ensinando que não importa se você tem o dom de curar, de profetizar, de revelar, de pregar, importa é a profundidade do teu relacionamento com Deus. Olha que interessante. Olha que interessante, alguém que ama a Deus vai ajudar mais você do que alguém que tem um dom de Deus. Olha que lindo isso. Se você conhece alguém que tem um relacionamento profundo com Deus, aquela pessoa que ela tem uma intimidade profunda com Deus, mas ela não revela, ela não profetiza, ela não tem discernimento da palavra, aquela pessoa que vai ler a Bíblia e quando ela vai ler Tessalonicenses não consegue nem falar, ela lê Exodó no Êxodo, mas quando ela abre a boca para falar de Deus, a graça emana, é uma fonte, essa pessoa vai ser mais relevante na sua vida do que aquele fulano que bota a mão na cabeça de todo mundo e parece estar, trocando marcha. Sai, demônio! Empurra, se não derruba, ele bota o pé e te dá um trupicão. Viu? O Espírito derrubou. Quando que nós vamos entender isso? Que o maior apóstolo da Bíblia, que ele mesmo, quando ele falava de si, ele dizia: eu, dos apóstolos, sou o menor. Ele era o maior. Ele era o maior. Paulo foi o que mais escreveu no Novo Testamento. 70% dos livros do Novo Testamento é de Paulo. E sabe o que ele falava dele? Eu sou o menor de todos os apóstolos. Eu não mereço a posição que eu tenho. Aí vem um comedor de arroz e feijão e eu sou o Jesus Júnior. Me respeita, que eu sou o Jesus Júnior. Acima de mim só Jesus, abaixo de mim eu e eu mesmo. E a gente cai nessa ladainha. Não entendemos nada sobre o amor. Nada sobre o amor de Deus. Outra coisa que eu aprendo sobre esse texto. O amor de Deus, o amor a Deus, supera qualquer auto sacrifício humano. Vou repetir. O amor a Deus supera qualquer auto sacrifício humano. Paulo ele disse assim: ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, eu nada seria. Por que ele fala isso? Porque ele vivia no tempo dos mártires. Era muito comum naquele tempo, pessoas que tinham uma liderança, eles entrarem em batalhas ou em situações onde eles se colocavam a perigo de vida. E quando eles eram presos ou mortos, eles eram queimados nas praças, decapitados, crucificados. Eu não sei se você já leu nos evangelhos a conversa dos líderes religiosos daquele tempo, que um dos medos que eles tinham era de matar Jesus e ele se tornar um mártir. O que era um mártir? Era alguém que influenciava as pessoas muito mais depois da morte do que durante a vida. Matar alguém influente naquele tempo era mais perigoso do que deixar vivo. Então o que eles faziam? Eles prendiam, humilhavam, tiravam tudo que a pessoa tinha e soltavam. Muitos casos naquele tempo, eles faziam o seguinte: eles prendiam, arrancavam os olhos, fizeram isso com Sansão. Arrancavam os olhos, colocavam como escravo, para quê? Para não se tornar um mártir, para tirar a força daquela pessoa. E alguns de nós que não temos o amor, mas temos o dom, mas não temos o amor, Deus vai tirar a sua força, Deus vai tirar a nossa força, para a gente entender que o teu dom não é relevante se não tem o amor de Cristo no coração. Paulo disse: mesmo que eu me entregue para ser morto. Quem conhece a história de Paulo sabe que ele teve a oportunidade de ser solto. Um dos líderes que o prendeu disse para ele: Paulo, eu vou meio que parafrasear, tá? O que a história diz. Ele disse assim: Paulo, ele na cadeia, e um dos líderes que prendeu ele, ouviu ele pregar e acreditou no evangelho. Disse assim: Paulo, vamos fazer o seguinte,
Eu faço de conta que deixo a cela aberta, faço de conta que não vejo, e você foge, porque se você for para Roma, eles vão matar você. Paulo disse: não quero. Eu só saio da prisão se aquilo que eu disse eles aceitarem como verdade. E o que Paulo disse? Que Jesus era o Salvador. Paulo disse: não, dessa maneira eu não saio da prisão. E ele disse: mas Paulo, se você for para Roma, eles vão cortar a tua cabeça. Não tem problema, eu estou preparado para isso. Eu amo o meu Jesus a ponto de entregar minha vida por ele. Paulo estava convicto porque ele sabia quem ele servia. Ele não era um mártir, porque ele não estava fazendo para os outros fazerem, estava fazendo por Jesus. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender que nós não somos a última bolacha do pacote. A gente tem que parar de achar que meu alto sacrifício está comovendo Deus, porque uma coisa é eu fazer porque amo Deus, outra coisa é fazer para que os outros vejam que eu estou sofrendo. Você tem que fazer porque Deus está vendo você fazendo, porque eu amo. Parar de fazer porque vocês não estão vendo o quanto eu sofro, o quanto eu passo por isso, vocês não estão vendo meu sofrimento, minha dor. Mostra para Deus o que você está fazendo, fala com Ele. Sabe, às vezes eu atendo pessoas que falam assim: ó, pastor, eu faço de tudo pelos meus filhos. Ainda bem, porque você fez filhos. Pastor, uma vez atendi um cidadão que ele era a personificação do alto sacrifício. Ele disse assim: pastor, eu sempre dei comida e teto para minha esposa e meus filhos, não sei por que reclamam. Eu disse: mas tem que reclamar mesmo, porque dar comida e teto é obrigação, não é amor. Onde é que você entendeu que isso é amor? Isso é obrigação. Casou, responsabilidade sua, vai trabalhar para sustentar aqueles que você tem. É assim que funciona, senão não casa. Tem gente que personifica o amor em obrigações, sabe? Em pagar a conta da casa, em cuidar de filho. Se você não cuidar dos seus filhos, até o conselho tutelar bate na sua casa. Isso é crime, tem nada a ver com amor. Amor vai muito além disso, muito além disso. Amar é algo que vai muito além das obrigações que a gente tem, muito além das obrigações. Outra coisa que eu aprendo com esse texto: existem virtudes que precisam ser visíveis em quem ama. A gente tem que aprender isso também. Paulo, a partir do versículo 4, ele fala que o amor é paciente, é bondoso, não é ciumento, não é presunçoso, não é orgulhoso, não é grosseiro. Ele faz uma lista. Quando que a gente vai entender que a gente precisa dessas virtudes serem visíveis? Não que a vida vai ser perfeita, mas irmãos, naquele momento difícil, naquele momento que a luta se levantar, você precisa ver essas virtudes aparecerem. Isso não quer dizer que não vai ter nenhum tipo de situação difícil, vai, mas quando, sabe, aquela bomba explodir, o problema ser maior, você vai olhar para o marido, olhar para a esposa, olhar para dentro da tua casa, olhar para as pessoas que você diz que são de Deus, e você vai perceber as virtudes que Paulo declarou aqui. A gente precisa ver essas virtudes. Quem sabe no dia a dia acontecem coisas que a gente pensa: não, mas assim, o comportamento dele, pastor, é estranho. Mas quando a coisa fica difícil, como é que é? Não, a gente fica junto, a gente está junto. Porque sabe de uma coisa? Tem gente que tem que tomar cuidado, porque aquilo que você acredita que tem, pode não ser amor. Tem muita gente que acredita numa coisa que não é amor, e é aí que está o grande perigo. Porque tem muita gente que tem vivido um relacionamento, tem vivido uma fé que não é amor. É qualquer outra coisa, mas não é amor. Pode ser religiosidade, pode ser idolatria, pode ser uma carência que você tem, pode ser uma paixão doentia, mas não é amor. Por quê? Porque o amor é paciente, é bondoso, ele não é ciumento, ele não é presunçoso, ele não é orgulhoso, ele não é grosseiro, ele não exige que as coisas sejam a sua maneira, ele não é irritável, não é rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. O amor nunca desiste. Tem gente que está vivendo alguma coisa aí, mas não é amor, não é amor, porque o amor tem essas características. Mas a gente tenta nos enganar, né? Não, mas vai mudar, pastor. Será que vai? Porque tem coisas que não é amor. Tem coisas, na verdade, que já estão se tornando, estão chegando muito próximo de uma agressão à sua alma,
E eu falo isso na fé, eu falo isso no relacionamento, eu falo de tudo. E tem pessoas que precisam entender isso, que quem sabe tem algo que você está acreditando que não é amor. Pode ser um interesse, pode ser porque você, estando lá ou fazendo aquilo na igreja, em qualquer lugar, tem isso, tem pessoas que na igreja, quando faltam, sabe, ou tem lugares que o pastor não deixa aquela pessoa em paz. Por quê? Porque ele não pode viver sem ela, pastor, não, sem o dízimo dela. Não pode viver. Ele não pode viver sem a oferta dela. Ele não pode viver sem as coisas que aquela pessoa faz para ele ou para ela. E a gente precisa entender, isso é amor ou eu estou sendo usado? Porque tem gente que está vivendo coisas que não é amor, e você precisa orar. Porque o homem que escreveu esse texto, ele não era casado, não tinha filhos, e ele escreveu tudo isso sobre amor. Como que ele escreveu isso, gente? Porque ele provou o amor de Deus. E quando você e eu provarmos o amor de Deus, a gente vai entender que esse amor nunca acaba. Como que alguém que escreve um texto desse nunca teve um relacionamento, não casou, não teve um filho? É porque ele provou um amor que eu e você ainda não provamos. Um amor que ele está fora de uma condição que a gente colocou. O que Paulo, irmãos, o que ele provou para entender tudo isso sobre amor? Qual foi a experiência que ele teve? Que profundidade que ele foi? É isso que a gente tem que orar a Deus, dizer: Senhor, que profundidade é essa que Paulo teve? Ele não precisou ter um filho para entender sobre amor. Tem gente esperando isso: pastor, eu vou ser feliz quando eu casar, quando eu ter um filho. Não, você vai ser feliz quando mergulhar profundo na presença de Deus. Profundo. E aí a presença de Deus vai te mostrar algo que vai, sabe, suprir todas as necessidades, e alguém vai querer você perto dela, pelo amor de Cristo que você tem. A gente precisa entender que o amor, ele transforma a nossa vida. Foi o que aconteceu com Paulo, transformou ele. E que o amor, ele é incondicional. Essa palavra é importante. O que é incondicional? Não existe nada que esteja ligado ao amor que impeça você de cumprir o que você tem que cumprir. Acabou. Isso é amar. Amar é nada impedir que você cumpra a sua missão. Nada. Por que você está fazendo isso? Porque eu amo. Mas com toda essa dificuldade não importa, eu tenho uma obrigação, uma responsabilidade. Eu assumi isso. Eu assumi isso quando eu fiz minha filha, eu e minha esposa. Eu assumi quando a gente casou. Eu assumi quando nós iniciamos a igreja. Como eu disse, você acha que todo dia é fácil? Que é tão feliz, às vezes as pessoas olham e dizem assim: nossa, é mais fácil, né? Porque o senhor é pastor, né? Vamos trocar. A gente podia trocar um tempo. É tão, sabe assim, ó, é tão interessante quando a gente olha para a vida do outro e acha mais fácil. Sabe por quê? Porque eu não estou assumindo a minha responsabilidade. Eu quero fugir da minha, porque se alguns de nós, irmãos, tivesse a chance, guarda isso, como Paulo teve, de fugir dos nossos problemas. Quando disseram para ele: Paulo, eu deixo meio que aberto, você foge. Ele disse: não. Alguns de nós, se tivesse a chance de uma porta se abrir e você fugir, todos os problemas ficarem para trás, alguns de nós, quem sabe, aceitaria essa proposta. Mesmo que todos que a gente ama iam ficar lá no sofrimento. Mas se essa porta se abrisse, quem sabe alguns de nós iam dizer: eu quero sair por essa porta. E seus filhos, e seus pais, e as pessoas que acreditavam em você: ah, não importa, eu quero resolver meu problema. Então você não ama, você é egoísta. E a palavra diz que o amor não é egoísta, que o amor não busca seu próprio interesse. Não, mas eu amo. Não ama. E quem sabe hoje tem que pedir perdão e dizer: Senhor, eu pensei nisso, em fugir, eu queria um escape, mas agora não, eu quero cumprir minha missão. Eu quero cumprir meu propósito no Senhor. Eu quero cumprir aquilo que a tua palavra ensina sobre o amor. Existem 3 coisas que são poderosas: fé, esperança e amor. Já ouviu a frase que a esperança, como é que é a frase mesmo que fala? É a última que morre. E você sabe que às vezes ela morre, né? Morre ou não morre? Morre. Eu podia pregar e dizer: não, meu irmão, vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo.
Eu vou ter a coragem de falar o que todos os pastores não vão falar, nem todos, mas eu vou falar para você: não vai dar tudo certo. Estou mentindo isso? Não. Deixa eu falar para você, a sua fé, ela pode ser a maior de todas, nem sempre a sua fé e a sua oração vai funcionar. Esse pastor está maluco? Não. Uma vez, eu estava numa semana de consagração, e tinha uma menina que estava no hospital, na UTI, 13 anos, com câncer no cérebro, e ela não era da igreja, mas uma família conhecia ela e disse: pastor, tem um caso assim, vai lá orar. E era uma semana que eu estava em consagração. Eu disse: Deus, eu creio que vai ser um milagre que vai mudar a minha vida. Eu vou lá, essa menina vai levantar de lá e vai ser curada. Olha, eu fui lá no hospital, entrei na UTI, orei pela menina, e eu saí cheio de fé, que ia ter uma notícia boa, meia hora depois, recebi a notícia, que ela tinha falecido. Eu parei minha consagração, não consegui nem continuar meu jejum, no meio da semana. Eu fiquei completamente transtornado com aquilo, porque eu sou um homem de fé. E aí eu ouvi como a voz do Espírito Santo dizendo assim: então, você só me ama condicionado a eu fazer o que você quer. É isso então? Você só ama Deus quando Deus faz o que você quer, é isso? Aí eu entendi que eu estava errado. Porque às vezes a sua fé não vai funcionar como você quer, mas vai funcionar como Ele quer. Vontade dEle. Pai nosso diz: seja feita a tua vontade na terra e no céu. Então não quer dizer que a fé não funcionou, ela não funcionou como eu queria. Não quer dizer que a esperança não funcionou. Essa frase, ela é verdade. A esperança é a última que morre. Você foi em todas as instâncias, fez tudo o que era preciso, e ela morreu. Para quê? Para que você entenda que amar a Deus está acima de qualquer esperança, está acima da sua fé. Se a sua fé não funcionar, se a esperança frustrar, Deus vai estar lá. Entendeu isso? Porque tem hora que vai dar tudo errado. Aí você vai dizer: estou sozinho. E Ele vai vir e vai dizer: não está não. Eu queria que você chegasse aqui, para você entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Porque amar, irmãos, não é fazer tudo que o outro gosta. Amar é você estar presente mesmo que tudo dê errado. Isso é amar. Amar é quando a esperança frustrar, quando a fé frustrar, Deus vai estar lá, porque Ele é amor. Por isso que entre a fé, a esperança e o amor, o maior de todos é o amor. É por isso que Paulo disse que, sabe a profecia que você recebeu, ela vai acabar. Vai chegar uma hora que ela não vai funcionar mais. A Bíblia diz, sabe a revelação que você recebeu, ela vai acabar, mas o amor de Deus nunca acaba. E a gente precisa entender essa profundidade. Por isso que Paulo disse também, se não me engano, no livro de Efésios, que nós nunca vamos entender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo por nós. Nunca vamos entender. A gente precisa orar mais e dizer: Senhor, eu quero mergulhar tão fundo, tão profundo, que eu quero entender esse amor que Paulo entendeu, a ponto de não precisar de uma esposa, não precisar de um filho para entender o amor. E olha que ter um filho, irmão, é a personificação do amor. Olha que casamento, para quem tem um casamento de verdade, sabe que casamento é a melhor coisa desse mundo. Mas tudo isso não se compara ao amor de Cristo na nossa vida. E é esse amor que Ele quer que você conheça. E quem sabe alguns de nós têm vivido algo que não é amor. Nós fomos enganados. E está na hora de abrir o coração, entregar ele para Jesus e dizer: Senhor, eu quero conhecer o amor que entregou sua vida na cruz. A Bíblia diz que Ele entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, que Ele amou o mundo de tal maneira. Amém? Fecha a sua Bíblia. Sentado no seu lugar, curve a sua cabeça. Eu quero fazer uma breve oração com você. E quero convidar você a participar do corpo e do sangue de Jesus. Dia bom para se consertar. Dia bom para dizer: Senhor, eu quero aprender o amor que o Senhor tem por mim, que a Tua palavra declarou, que Paulo descreveu nesse texto. Eu quero viver esse amor na minha vida, na minha casa, no meu trabalho. Eu quero amar aquilo que eu faço. Eu quero amar, ó Deus, os meus filhos, eu quero amar a minha família, eu quero amar a minha igreja, eu quero amar, ó Deus, ao Senhor, eu quero viver esse amor na minha vida. Pai,
Quem sabe nós temos vivido algo que não é o amor, mas nós queremos conhecer o verdadeiro amor, aquele que é personificado em 1 Coríntios capítulo 13. Nós queremos conhecer esse amor que, ó Deus, excede todo entendimento, esse amor que nos faz aproximar de Ti, que nos faz, ó Deus, Te conhecer ainda mais, esse amor que não importa a circunstância, não importa, ó Deus, o que estamos sentindo, nos faz cumprir o nosso propósito. Nós queremos esse amor que é incondicional, ele está fora, Deus, de qualquer circunstância. Não importa o que estamos passando, não importa o que estamos vivendo, nós amamos, nós amamos. Nós queremos, Espírito Santo, esse ensinamento, que não importa o dom que eu tenha, se eu não tiver o amor de Cristo no coração, eu nada seria, nada disso me adiantaria. Senhor, aqui diante do altar está o corpo e o sangue, representado no pão e no suco. Quando comermos e bebermos, que possamos nos fazer um só contigo, no nome de Jesus, amém? Abra teus olhos, as irmãs vão servir. Quem crê que Jesus está na sua vida, você não pode, você deve participar da ceia. E aí, recebe, não coma nem beba, tá? Não coma nem beba. Se coloque de pé depois de receber, tá bom? Isso. Se coloque de pé, que nós vamos adorar uma canção e vamos orar a Deus, tá bom? Recebeu, se colocou de pé, fecha teus olhos um instante. Nosso amigo, Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura e todo o seu poder, vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Irriga os céus, esses elementos. Você está tendo a oportunidade de participar de algo que nós não merecemos. Um amor incondicional, um amor que não dá para se medir, um amor tão profundo que é difícil de encontrar. Não tem como encontrar o fim, porque esse amor é infinito. Ele que se fez homem, Ele que se entregou por amor a mim e a você. Jesus, o único Filho primogênito do Senhor, Ele esteve aqui na terra para cumprir o propósito de se entregar naquela cruz. E Ele pagou o preço bem alto para que nós tivéssemos a oportunidade de ter comunhão com o Pai. Ele se fez mediador entre nós e o Pai. E Ele disse que até que Ele voltasse, nós devíamos participar em comunhão como igreja do corpo e do sangue de Cristo para lembrar da morte dEle.
Por isso, como igreja, nós queremos consagrar a Ti, Senhor, esses elementos, mas que não seja somente um pão em um suco, mas que seja, Pai, o Teu corpo e o Teu sangue, para que possamos matar cada dia a nossa carne, os nossos desejos, e querer, Senhor, esse amor que é mais profundo que o mar. Então nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, consagra esses elementos a Ti, Pai, e que se faça corpo e sangue de Cristo, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Participe do corpo, logo em seguida você pode beber o suco representando o sangue de Cristo. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O Senhor, Ele se faz presente nesse lugar. Aleluia, Jesus. Ah, Deus, o Teu amor, Pai. Tem dia que o Teu amor, Ele é palpável. Tem dia que o Teu amor dá para sentir. O Senhor Ele coloca pessoas no nosso caminho para que a gente possa entender o amor dEle também. O Senhor se manifesta através de ações, de atitudes, de pessoas. E nós temos que estar sensíveis ao Espírito Santo. E hoje você pode adorar a Ele, dizer que Ele é santo, 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 santo. Vai dizendo: ah, Senhor, não há outro como Tu, não há um Deus, Pai, que nos ame tanto assim, que se entregou, Pai, para que a gente pudesse ter livre acesso ao Senhor, para que a gente pudesse ter direito à salvação. Ah, Jesus, aquilo que o Senhor pagou, aquilo que o Senhor padeceu, para que nós hoje pudéssemos viver contigo. Não há nada, Senhor, que se compare a estar na Tua presença, a sentir, Pai, a sentir o Teu colo, sentir o Teu abraço, sentir o Teu cheiro. Senhor, que a Tua igreja possa te sentir nessa noite. Receba o abraço do Senhor, receba o colo do Senhor, que o Espírito Santo venha soprar nos teus ouvidos, porque Ele é cavalheiro, Ele não é como o inimigo, que é um acusador, mas o Senhor, Ele sussurra aos nossos ouvidos. Esteja atento à voz do Senhor. Espírito Santo, se faça presente nesse lugar. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade, tenha liberdade, Pai, para tomar as pessoas, para que seja cheio, que você seja cheio do Espírito Santo. Você acabou de participar do corpo e do sangue de Cristo. Se santifique, vá buscando, Senhor, eu quero ser cheio, eu não quero sair daqui hoje como eu cheguei, eu quero sair daqui transbordando. Faz, Senhor. O Teu povo clama a Ti. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. O Teu povo clama a Ti. Aleluia. Faz de novo. Faz de novo. O Teu povo clama a Ti. Aleluia, Senhor. Faz de novo. Faz, Senhor. Faz de novo. O Teu povo clama a Ti. Aleluia. O que dizer? O que dizer? O que fazer? O que fazer quando Ele aqui? Tu és mais que bem-vindo. Mais que ser bem-vindo, Nós te desejamos. nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, Senhor? O que dizer? O que fazer? O que fazer quando Ele vem aqui? Tu és mais que bem-vindo.
Será que nós entendemos o que é o amor? Será que realmente a gente tem vivido isso? Quem é pai ou mãe, quem sabe já teve aquele momento de falta de lucidez e olhou para o seu filho e disse: para que eu fui fazer isso? Ou é só eu que peco dessa maneira? Aí de repente você diz: meu Deus do céu, como meu filho é desobediente, é rebelde. Tem hora que você diz: eu não sei o que fazer com você. Aí aquela criaturinha às vezes vem, te abraça e diz: papai, eu te amo. E desmonta a gente e acaba com a gente. Porque amar, irmãos, não é fazer o que você sente, é fazer o que você precisa. Isso é amar. Porque se você for fazer toda vez tudo que você sente, sua vida vai ser um inferno. Porque tem hora que você sente que não quer mais ficar casado, tem hora que você sente que você quer pegar alguém pelo pescoço e degolar e matar e orar para Jesus ressuscitar depois. Mas você não pode. Tem hora que você sente vontade de abandonar tudo. Tem hora que você sente vontade de largar sua fé. Mas amor não é sentimento. Porque amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Não trata com leviandade. O amor não é soberbo. O amor não busca seu próprio interesse. O amor nunca falha. Se tem algo que você tem que se apegar hoje, é o amor de Deus. E levar esse amor para dentro da tua casa, para o relacionamento com os teus filhos, para o relacionamento do teu casamento. Você tem que levar esse amor para a sua vida financeira. Você tem que levar esse amor para os teus planos e projetos. Porque tudo que você ama, você não abandona. Tudo que você não ama, você cansa. Você precisa amar aquilo que você quer que permaneça na sua vida. Porque o amor nunca falha. Ele é incondicional. E é por isso que tem pessoas que fazem aquilo que tem gente que tem, com muita força, não consegue fazer. É por isso que tem gente que cuida de 3, 5, 10 filhos, que cuida do filho dos filhos, né, Simone? Eu vou usar o exemplo deles aqui. Sabe esse bebê que está no colo deles? Não é filho deles, é neto. Mas eles são os pais deles agora, dele. Eles estão cuidando como pais. Por quê? Porque quando a gente ama, não importa, irmãos, eu tenho que cuidar, é meu. Agora é meu. Tem gente que não consegue cuidar dos seus próprios filhos, não consegue cuidar do seu casamento, não consegue cuidar da sua vida. Você não ama nem a sua vida. Porque se amasse, você teria mais responsabilidade com esse amor. Eu gosto de um versículo bíblico que diz: ainda não resististes até o sangue. O que significa isso? Que existe força em você, que ainda tem força em você. Você ainda não deu tudo que podia ter dado, não fez tudo que poderia ter feito. Na verdade você está tentando segurar com as suas mãos. Não é amor. Você está vivendo um sentimento que tem te ferido, te machucado. Não é amor, porque se for amor, o amor não falha. Ele é incondicional. Ele é independente de dinheiro, é independente de você estar bem, é independente de você estar feliz ou triste. Se você ama, você tem que fazer. Isso é amor. Isso é amor. O resto é pensar como menino, andar como menino e agir como menino. Agora, quando você ama, você deixa as coisas de menino e diz: eu tenho que assumir a minha responsabilidade em Deus. Eu tenho que assumir minha responsabilidade nessa terra, ser o cristão que eu tenho que ser, o pai que eu tenho que ser, a mãe que eu tenho que ser, o servo que eu tenho que ser, o marido que eu tenho que ser, a esposa que eu tenho que ser. Quem sabe você tem que chegar em casa hoje e pedir perdão para alguém que está dentro da sua casa. Quem sabe você tem que fazer isso, porque o que você estava fazendo até hoje não era amor. Quem sabe você vai ter que pedir perdão a Deus por você, por não ter respeitado a vida que Deus te deu. Quem sabe vai ter que pedir perdão para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Vai ter que pedir perdão para os seus pais, porque não era amor, era interesse. Porque o amor nunca falha. Ele não falha, ele não vai falhar com você. Quando você mergulhar tão profundo
tão profundo, como Paulo mergulhou, como ele entendeu o amor, aí nós vamos viver a plenitude de Deus. Aí nós vamos viver o verdadeiro amor de Deus. Aí você não vai se custar a fazer aquilo que você precisa, mesmo que seja difícil. Você vai fazer. No pior dia da sua vida, alguém vai olhar e vai dizer: mas você não estava ruim? Eu estou ruim, eu não estou bem, mas eu tenho que fazer. E eu vou fazer, porque eu amo. Porque o amor é incondicional, não depende da circunstância. Recado de Deus para algumas pessoas: para de reclamar de coisas que você tem que amar. Ame com toda a sua força. Com toda a sua força. É por isso que você às vezes encontra pessoas que ganham 3 vezes menos do que você. Pessoas que não têm o carro que você tem, que não têm a casa que você tem, mas cuida de mais pessoas do que eu e você cuidamos. Porque ela ama. Se for preciso, ela acorda de madrugada. Se for preciso, ela trabalha mais. Se for preciso, ela se esforça mais. Se for preciso, ela gasta menos. Porque ela ama. Amar é isso. Foi o que Paulo quis nos ensinar. Teu dom não é nada, irmão. Pregar no altar não é nada se eu sou um péssimo pai, um péssimo marido. Não é nada. Amar a Deus é tudo. Fazer por amor é tudo. O que importa é você fazer por amor. É isso que importa. Está doendo, pastor, está tão difícil, pastor, eu estou no momento pior da minha vida, mas eu não vou desistir. Quem está pronto para não desistir? Não desistir. Você tinha todos os motivos para desistir, mas por que você não vai desistir? Por causa do amor. Todos os motivos. Quem sabe teve até uma proposta boa para desistir. Sabe aquela porta de você fugir e ficar todos os problemas para trás, mas junto fica o que você ama. Porque é assim que o diabo faz. A proposta do diabo é essa: você foge, acabou o problema, acabou os problemas, mas posso levar quem eu amo? Não. Você quer o que você ama, então enfrente seus problemas. Essa é a proposta de Deus. Jesus, no Getsêmani, orando, a Bíblia diz que ele orou e disse assim: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Você sabe o que era o cálice? A Bíblia diz que no Getsêmani Jesus suou gotas de sangue, porque ele já sentiu o peso do pecado da humanidade. E ele chegou a dizer: Deus, tem como não ser do jeito que o Senhor falou? Ele perguntou para Deus: tem como ser diferente? Passa de mim esse cálice. Senhor, dá para mudar a sentença. Mas ele não termina a frase antes de falar assim: mas que seja feita a tua vontade. Então, traduzindo, eu estou com vontade de jogar tudo para cima. A minha vontade é de: pastor, eu fiz até um plano de matar e esconder o corpo, mas o problema é que eu amo essa desgraça. Pastor, eu ia desistir, mas eu vou dobrar o joelho. Porque desistir era o escape, dobrar o joelho é amar. Entenda isso. Desistir é o escape, dobrar o joelho é amar. Mas eu vou dobrar o meu joelho. E você tem ideia de quanto tempo Deus vai fazer você dobrar o joelho? Podem ser noites e noites orando. Você vai, quem sabe, perder muito do seu tempo. Você vai estar cansado. Mas no final de tudo, você vai entender uma coisa que Paulo falou: que o amor nunca falha. Que de 3 coisas que você tem na vida, fé, esperança e amor, o que fez você ficar de pé foi o amor que você decidiu colocar no coração. Olha que lindo isso. Você tem que aprender a amar como Paulo falou, irmãos. Mas para você chegar nesse nível de amor, você primeiro vai ter que passar pelo processo de amar dessa maneira.